A presença de melanina no corpo humano é um exemplo de como os genes influenciam a produção de substâncias específicas. A melanina é responsável pela pigmentação da pele, cabelos e olhos, e seu processo de formação envolve genes distintos. Caso não ocorra a produção desse pigmento, os indivíduos nessa condição são denominados albinos. O esquema a seguir simplifica parte do processo de síntese da melanina envolvendo os dois genes. E aí eles pedem que nessa situação o indivíduo com genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho é considerado albino, pois. Então, gente, vamos olhar esse esquema aqui, né? Porque de acordo com ele, a gente vê que a produção da melanina, ela depende de ambos os genes, concordam? Porque você tem um gene A que codifica uma enzima 1 que vai transformar então tirosina em dopa. Essa dopa vai ser transformada em melanina. Então pensa, se você tem uma questão no gene A, você não produz a enzima 1 e você não faz então essa conversão de tirosina em dopa, você para de ter dopa. Se você não tem dopa, você não tem melanina. Agora, se você tem um problema na enzima 2, você pode ter a dopa que foi convertida pela enzima 1, mas você não consegue transformar a dopa em melanina, que é o ponto final aqui do nosso pigmento, ok? Então, quando ele diz que o indivíduo é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, né? Significa que ele só tem a presença do alelo recessivo do Bzinho. Então, onde que está o erro? Onde que está o problema dessa pessoa que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? O fato dela ter uma cópia do gene Azão significa que ela produz a enzima 1. Então, esse Azão aqui garante. Já ele é Bzinho, significa que ele não consegue produzir essa enzima 2, né? Se a gente for lembrar, o albinismo ele é uma condição recessiva. Então, a presença desse Bzinho, né, a ausência do gene dominante Bzão, impede que essa enzima 2 seja funcional, então eu não consigo fazer a transformação da dopa em melanina. Então, ele não tem o pigmento melanina no seu corpo e, por isso, ele é albino. Então, eu preciso procurar uma resposta que tenha a ver com isso, beleza? Porque mesmo a enzima 1 estando ativa, eu consigo transformar a tirosina em dopa, mas eu não consigo transformar a dopa em melanina. Então vamos ver as alternativas. Letra A. A produção de moléculas de dopa é inibida pela enzima 1? Não. A gente já viu que a dopa é normalmente produzida porque a enzima 1 está funcionando. Letra B. Baixa concentração de tirosina afeta a ativação do gene A? Bom, gente, essa tá errada porque a concentração da tirosina, ela não afeta a ativação do gene A, né? A gente não está falando nada disso. Esse gene A, ele vai depender ali dos alelos presentes, se você tem azão ou não tem. E além disso, esse exemplo, ele não fala pra gente sobre a concentração dessas substâncias envolvidas. Ele não fala quanto que eu tenho de tirosina, de dopa e por aí vai, tá? Letra C. A ausência de um alelo Bzão impede a síntese final da melanina. Essa é a nossa resposta. Então, eu só tenho Bzinho, eu não consigo produzir a enzima funcional 2. Letra D. Conversão de tirosina em dopa interrompe a atuação da enzima 2? Não, né, pessoal? Essa tá errada porque a conversão da tirosina em dopa ela é necessária, inclusive, para a continuação do processo e não inativa a enzima 2. É a ausência dessa enzima 2 que impede essa conversão da dopa em melanina. Então, essa não tem nada a ver. E por último, expressão do pigmento depende de genes em homozigose dominante? Não, né? A gente viu que não precisa de ser em homozigose. Você pode ter pelo menos um alelo dominante funcional do gene envolvido. Então, pode ser tanto azão-azinho quanto azão-azão. Pode ser em homozigose dominante ou em heterozigose. Resposta letra C.